E tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena quinta-feira, dia 26 de outubro, 5h30 da tarde, para bater papo literário, divulgar autores nacionais, fazer sorteio, dar boas risadas, aquela bagunça que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem! A gente vai bater um papo agora, vai conhecer um pouco mais, vai trocar uma ideia com uma autora que já esteve aqui no projeto antes da Bienal. E ela esteve na Bienal lançando o livro e agora voltou no projeto novamente para falar sobre essa experiência, para falar sobre seu trabalho literário, tanto dentro do ramo educacional quanto dentro da literatura infantil. Então a gente vai poder conhecer um pouco mais da autora nacional Marli Beraldi. Olha, gente, que lindo! Ó, ela que super topou bater papo com a gente sobre processo criativo, planos para 2024, construção de personagens, entre outras coisas. O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se a nossa autora já entrou ou se ela está perdida em algum lugar. Lembrando que o podcast é afiliado do site da Amazon. Então, no decorrer das entrevistas, a gente vai liberando aí link, cupom, para que vocês possam adquirir os livros ou os e-books dos autores nacionais com vantagens. Legal, né? Que delícia! Hoje nós vamos até umas 9h30 da noite batendo papo com autores, conhecendo. E vai ter uma live hoje que o autor vai fazer sorteio de 7 livros físicos. Ah, meu Deus! Deu a louca no escritor. E aí ele vai super fazer e mais tarde ele vai estar aqui com a gente, tá bom? Por volta das 8. Então não percam. Cadê nossa autora? Vamos mandar o direct para ela? Vamos. Deixa eu ver aqui. Marli! Pronto. Ver se ela entrou aqui. Gente, tá chovendo no Rio de Janeiro. Na verdade, está a noite aqui, o dia virou noite aqui no Rio de Janeiro. Uma coisa assustadora. A chuva, quando cair, já era. Estamos aí esperando a autora entrar. Enquanto ela não entra, Ricardo, Maria, bem-vindos. Será que a nossa autora nos esqueceu? Tudo é possível, né, gente? Cadê nossa autora?
mandar aqui mensagem no direct. De repente... Ah, ele entrou aí. Marli, querida. Olá! Olá! Como vai? Tudo bem, Monique? Tudo bem, amor? Seja muito bem-vinda novamente! Muito bom reencontrá-la nesse Você espaço tão bonito, tão tá me grandioso. vendo? Eu estou Eu não tô te perfeitamente. vendo. Oh, meu Deus do céu. De Mas não novo, tem problema, não. Porque quando a entrevista for para as plataformas, nós duas vamos aparecer. Não tem problema, não, tá? Tá Querida, tô certo. tão feliz de você voltar pro meu projeto. Nossa, eu achei maravilhoso todo esse Você, movimento. você arrebentou na Bienal, hein? Ah, nossa, foi uma coisa maravilhosa. Adorei participar da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. 40 anos, um marco histórico. Muito bom. Pois é, eu já ia perguntar para você como é que foi essa experiência de estar na Bienal como autora, autografando, vendo leitores, interagindo. Conta pra gente como é que foi. Então, menina, rolou até uma entrevista para uma rádio aí do Rio. Foi muito legal. Que A rádio é delícia! do Tessé Maia. Você deve conhecê-lo. Ai, gente, que delícia! Eu estava só no Instagram vendo. Eu fui para a Bienal, mas nós não nos encontramos, porque eram dias diferentes. Mas eu acompanhei pelo Instagram, você autografando, dando entrevista. Ai, que delícia, Uma né? experiência maravilhosa que só a literatura nos proporciona. É verdade. Uma Ano que vem emoção tem em São cativeira. Paulo, hein? Estaremos lá? É isso, estaremos lá, graças a Deus. Vai ser um evento incrível também. Ai, que delícia! Agora, ô Marli, para quem ainda não conhece você, né? A Marli esteve aqui com a gente antes da Bienal. Ela veio falar sobre. Aliás, Marli, obrigada por você enviar mais uma vez os seus livros para mim. Ela veio falar aqui, ó, gente, sobre esse livro que se chama Uso de corpus computadorizado na identificação de inovações lexicais na língua portuguesa. E aí o cabelo arrepia porque você não entendeu nada desse livro. Calma, gente. É mais simples do que vocês imaginam. E agora ela foi para a literatura infantil, que está lindíssimo esse livro. As Sobrinhas Animadas e a Titia Estressada. Ai, eu adorei esse título, Marli. Conta pra gente, esse As Sobrinhas você publicou na Bienal? Então, na Bienal, eu estive presente com os dois livros. O primeiro, o livro técnico, que, por sinal, eu tenho uma grande novidade. Ele ganhou um prêmio, esse livro técnico. Ele ganhou o prêmio de melhor livro acadêmico 2023 é o prêmio Clarice Lispector. E precisa ver que legal, onde que vai ser a comemoração desse título? No Hotel Copacabana Palace em 2024. Não, você. Não, 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 Ah, gente. Isso é muito samba na cabeça nossa, né? A mulher vai para o Copacabana Palace em 2024 receber a premiação. Olha que lindo! Você foi premiada pela Clarice Lispector, né? O prêmio. Conta pra gente, como é que foi isso? então, o prêmio Clarice Lispector,
ele dá a oportunidade de novos escritores participarem e tem várias categorias. Eu me inscrevi na categoria de livro técnico, livro acadêmico. E depois de muitos meses, eles analisando todo o processo, o meu livro foi homenageado e foi premiado. Então, nós teremos uma belíssima comemoração em março de 2024 no Hotel Copacabana Palace. Aquele que a gente, até quando pisa nas pedrinhas calçadas, você fica assim, meio curiosa para ver como é lá dentro, porque eu nunca tive a oportunidade de entrar lá dentro, não. E agora Ai, eu irei gente, que participar alegria. recebendo um prêmio. Olha o que a literatura nos proporciona. Quer dizer, já chegou no mercado com o pé direito, ganhando um prêmio importantíssimo. Parabéns, tá, Marli? Muito Parabéns, obrigada. querida. Agora, para o pessoal entender um pouco desse livro, né, que foi premiado aí, eu vou ler aqui para vocês e aí a autora vai falar um pouquinho, mas a gente depois parte para o livro infantil que está um escândalo de lindeza, de parte lúdica, de cores, de mensagens e esse título que eu amo de paixão. Bom, o uso de corpus computadorizado na identificação de inovações lexicais na língua portuguesa. Diante da falta de critérios claros para a inserção ou a recusa de palavras novas para a dicionarização, Beraldi aponta um caminho capaz de reduzir sobremaneira a subjetividade no processo de seleção desses novos termos na língua portuguesa. O que você quer dizer com isso, Marlia? Resumidamente, nós podemos dizer que esse livro trata dos processos de formação de palavras, neologismos e empréstimos linguísticos. Então, a questão de uso de corpus computadorizado é que, para fazer a análise de todos esses dados, que no caso são 4 anos do jornal Folha de São Paulo, foi necessário a utilização de sistemas computacionais, de ferramentas computacionais, porque seria impossível fazer uma pesquisa com 137 milhões de palavras sem o uso de computadores. Então, essa metodologia usa os computadores para selecionar os termos que o pesquisador deseja. No caso, eu selecionei 3 estudos de caso. O uso da palavra aborrecente, o uso do termo bug do milênio e os processos de formação de novas palavras através do sufixo ódromo. Então, foram localizadas várias novas palavras, algumas delas consideradas palavras que têm uma vida útil maior, porque elas começaram a serem localizadas dentro do corpus e depois ela continuou com o seu uso, outras com uma efemeridade muito grande, isto é, a palavra apareceu e depois sumiu, e essas outras palavras, como aborrecente e bug do milênio. Então, a tentativa não foi dicionarizar ou criticar todos esses processos, mas mostrar que existem outras tecnologias, outras bases para você fazer pesquisas na área linguística. E também, quando nós trabalhamos com a questão do chat GPT e todas essas ferramentas computacionais modernas, nós precisamos pensar também na linguística de corpos, porque o chat GPT só vai responder aquilo que ele tiver armazenado. Então, com uma rapidez muito grande, com uma eficiência gramatical muito grande, mas precisa ter todos esses estudos,
ter toda essa base para chegar nessa nova metodologia. Lógico que na época que eu fiz a pesquisa não tinha o ChatGPT, uma coisa muito recente. Mas a linguística de corpos, a linguística computacional, conseguiu armazenar todos esses dados e ser a base para todas essas novas ciências, essas novas tecnologias. Muito bem. Para vocês verem aqui, ó, a autora coloca. Abaixo apresentaremos alguns dos exemplos extraídos do corpus computadorizado da Folha de São Paulo, que poderiam enriquecer as descrições apresentadas nos dicionários. São elas autódromo, camelódromo, hipódromo, cartódromo, velódromo. Isso tudo a autora vem explicando. É um livro, gente, que é mais voltado aí para a área acadêmica, tem uma outra pegada. A autora, ela é mestre em linguística aplicada e professora de língua portuguesa. Ela já lecionou aí na rede pública do estado de São Paulo, além de universidades. Ela também é graduada em português e inglês, em pedagogia e pós-graduada em literatura. Ela também trabalhou no Banco do Brasil e na área administrativa em diversas empresas. Quer dizer, é uma autora, né, com aquele combo que a gente gosta. Ela mexe tanto com o número quanto com a arte. Os dois lados do cérebro dela funcionam, gente. Isso é maravilhoso, né? Agora, ô Marli, esse teu livro aqui foi o primeiro. Esse aqui foi o agora, não é isso? Isso. Esse é o nosso lançamento de 2023, olha. As Sobrinhas Animadas e a Titia Estressada. É um livro lindíssimo, como você disse. No começo, quando eu estava escrevendo esse livro, eu fiquei em dúvida se eu colocava a Titia Estressada e as Sobrinhas Animadas ou as Sobrinhas Animadas e a Titia Estressada. Nós sabemos que na língua portuguesa, essa questão de tópico frasal é uma coisa muito importante. Então, o termo que você quer destacar, aquele que é mais importante, você já coloca no início da frase. E é isso que acontece nesse livro. Por quê? Quem desempenha o papel de protagonista, quem desempenha o papel de heroína dentro do livro, são as pequenas meninas, são as sobrinhas animadas. Então, por isso que o título foi feito dessa forma. Olha que coisa. Nós estamos chegando. Olha, esse livro está... Gente, eu tô assim apaixonada pelas cores desse livro. Olha que trabalho impecável. As cores que a autora escolheu. Olha isso. Marli, quem foi teu ilustrador? Então, o nosso ilustrador desse livro foi o Giancola Nicoletti, o italiano, escritor, e que agora mora no Brasil. Então, ele é um escritor de um outro tipo de literatura, ele escreve livros de suspense, terror, bem típico do mês de outubro também, que é o mês das crianças, mas também é o mês do Dia das Bruxas. Esse pode, que mês mais abençoado. Mês da Nossa Senhora Aparecida, mês do Dia das Crianças e, do outro lado, nós temos o Dia das Bruxas. Então, é um mês muito interessante. E o ilustrador... Não, ele... Desculpa, Marli, pode falar. Então, e o ilustrador foi o Giancola Nicoletti, que aceitou esse desafio e fez essas belíssimas ilustrações. Ele deu um ar mais cosmopolita à história, porque se você observar, as meninas
não são sempre as mesmas crianças. Então, as crianças desempenham esse papel de florir a nossa vida, independentemente de onde elas nasceram, independentemente da sua etnia. Então, nós temos imagens de crianças com vários tipos de roupas, com as características dos seus países, é, de várias etnias também. Então, é um livro que reforça essa ideia da criança abençoada, independentemente da onde ela tem a sua origem. Aqui, olha, nós temos figurinhas das crianças, tem uma outra página aqui que tem a menina com o turbante, né? As meninas loirinhas, as meninas moreninhas, as meninas negras. Nós temos uma série de detalhes nesse livro bem importantes, bem interessantes. Agora, só abrir um parênteses aqui, gente, do que a autora está mencionando. O ilustrador, ó, ele é um italiano, né? O Giannicola Nicoletti, ele esteve aqui no projeto. Ele é um escritor de mão cheia de terror, e terror brabo, terror pesado. E ele me surpreendeu ao fazer as ilustrações da nossa autora. Eu não sabia que ele era ilustrador. Para mim, ele só escrevia livros de terror, e os livros dele são maravilhosos. E ele me surpreendeu, porque tá lindíssimo, gente, as ilustrações. Esse título, As Sobrinhas Animadas e a Titi Estressada, ficou ótimo. E o livro diz o seguinte: no livro, uma professora dedicada e amorosa, porém sempre envolvida em seu trabalho e frequentemente preocupada com detalhes do cotidiano, chama suas sobrinhas animadas, uma dupla de garotinhas cheia de energia e imaginação para uma aventura. Marli, quem é essa professora na história? Então, a professora é uma representante de toda a classe das professoras. Uma professora que adora o seu ofício, mas vive correndo para lá e para cá o tempo todo para dar conta de todas as suas funções. Então, chega um dia que ela está meio estressada, meio cansada. Então, ela fala com a sua amiga Fernanda. Engraçado que nesse livro a única pessoa que tem nome específico é a Fernanda. Né? A Fernanda é aquela amiga que nós temos que sempre solta uma piadinha, que é bem humorada, que perde a amiga, mas não perde a piada. Então, ela vê a professora estressada e fala assim: ah, você quer uma pausa? Você quer uma pausa para um café? Ou então seria uma pausa para um cafuné? Ou então para ouvir uma bela canção, falar das coisas do seu coração. Então, ela vai falando uma série de coisas assim que acaba irritando mais a professora estressada. Aí ela fala: não, eu preciso de uma pausa para sorrir e a vida um pouco curtir. Então, a partir desse momento, ela já começa a fazer uma programação para acontecer essa viagem. Então, até essa programação é um bom momento, porque ela é um momento de reflexão, porque ela mostra para nós, adultos, e até para as crianças, que são necessárias algumas pausas, são necessárias algumas ferramentas que podem ajudar no nosso dia a dia. Né? Às vezes nós corremos tanto que esquecemos de perceber coisas importantes nas nossas vidas, como a natureza, o contato com as crianças, a manifestação da própria natureza, a questão de reservar um tempo para observar as coisas do mundo, para viver realmente o momento. Nessa história, a professora, ela começa um tanto quanto
estressada por causa das suas atividades e a partir desse momento da viagem, ela já começa a se estressar ou já pensar em tudo isso. Então, ela programa uma viagem para visitar as suas sobrinhas na bela cidade de Jacareí. Então, a viagem começa a partir de Osasco, Grande São Paulo, vai para Barueri, que é o local onde a professora trabalha, e chega em Jacareí. Tudo com I, porque meu nome também é Marli, né? Então vai Marli, Jacareí, Barueri. Então É de vai desse jeito. propósito. Pode falar que é de propósito. E aí, Coincidência. fala, Marli, desculpa. Mera coincidência, nada forçado. Na história, como mencionado aqui, a gente tem essa duplinha de garotas, né? Que tem aí muita energia. Qual é o nome dessas menininhas? Então, nós temos duas menininhas, a Ana Clarinha e a Alice. São duas menininhas lindas, de 4, 6 anos, nessa idade que brota a inocência, brota a imaginação e muita energia para gastar. É a idade da bateria carregada que nunca descarrega, gente. 6 anos, eu tenho um sobrinho de 6 anos que ele não para. Ele estava internado agora com dengue e otite, e ele estava tocando terror, mesmo doente, mesmo com febre. Não para, gente. Aí melhorou agora. A médica falou, só vai poder ir para a escola segunda-feira. E, gente, está dentro de casa, imagina. Agora, Marli, me diz uma coisa, como é que você saiu desse livro para esse livro? Então, nós vivemos múltiplos papéis como mulheres. Então, as mulheres são pesquisadoras, são jornalistas, são escritoras, e essa multiplicidade, essa energia que a mulher tem, ela acaba trabalhando nessas diversas vertentes. Além disso, eu escrevo poemas também. E uma outra oportunidade, eu venho falar com você sobre o meu novo livro, Inquietações. Esse daqui foi feito a sua inauguração, a sua estreia, na Bienal do Rio. E esse daqui será na Flip, Paraty. Então, nós temos 2 livros lançados no mesmo ano de perfis completamente diferentes. Mas esse é uma graça. E esse daqui também, porque traz ilustrações do nosso universo feminino, traz uma série de coisas relacionadas à modernidade, então tem poesias até do metaverso, invisíveis, coisas, e também uma série de homenagens. Então, é uma ótima oportunidade de nós vermos os diversos papéis que as mulheres desempenham durante a sua vida. Tem um lado da poesia, tem um lado da brincadeira junto com as crianças e também tem um lado técnico, além de professora, de esposa, de mãe, é uma série de coisas que acontecem nas nossas vidas. Nossa, gente, é livro técnico, é livro infantil, é livro de poesia. Esse Inquietações, ô Marli, lê pra gente uma poesia sua? Então, esse livro Inquietações é um livro de poesias minhas e teve como ilustrador, e olha, esse rapaz aqui, ó, esse rapaz aqui é o Matheus, é meu filho. Ele é um jovem engenheiro. Então, ele deu um novo perfil também, um novo olhar para o livro.
É a mesma coisa que o Nicoletti fez. Ele deu o seu olhar no meu livro infantil. E meu filho deu o seu olhar no livro de poesias. Então, às vezes, quando você escreve uma poesia, você imagina um determinado cenário. E Sim, quando o ilustrador faz a sua leitura a respeito daquilo, é completamente diferente. Por quê? Porque são gerações diferentes, é uma outra forma de ver as coisas. Então, é uma experiência bárbara quando você consegue dizer e manifestar o mesmo conteúdo de várias vertentes, de várias formas. Então, o escritor, o poeta, ele precisa dar essa liberdade para os criadores, para os ilustradores, para no caso do meu filho, é engenheiro, é uma outra profissão completamente diferente. Ele tem uma forma bem própria de expressar a poesia na forma dos desenhos. Então, por exemplo, nós temos poesias aqui, como a poesia Inquietações, que abre o livro. Essa poesia, ela fez parte de uma antologia chamada Mil e Um Poetas, da Casa Brasileira de Livros. Então, o desafio da editora foi reunir 1.001 poetas brasileiros em 10 livros. Então, imagine o trabalho que essa editora teve para conciliar todas essas energias, transformando isso em 10 volumes. Então, eu vou ler um pedacinho só para você ter uma ideia, tá bom? tá. Então, nós mulheres temos inquietações que nos afligem a alma, acalma e empalma. Muitas vezes tentamos disfarçá-las, apagá-las para não notá-las, mas não adianta. Elas estão presentes continuamente, estridentemente, insistentemente, inquietações. Fingimos estarmos contentes, sorridentes, omitimos, mas elas estão lá, inquietações. Então, essa poesia ela vai mostrando esses segredos da alma feminina, essa força que a mulher tem, mesmo não estando muito bem, passar um batom e seguir em frente, fazer aquilo que é necessário. Tem outras poesias que são mais leves, por exemplo, essa que fala que seja leve o dia, a alma, a vida. E tenhamos fé, sabedoria e coragens infinitas. Valorizemos cada uma de nossas grandes conquistas, grandes e pequenas conquistas, as flores, as cores, os amores, livres de rancores, sabores e até usurpadores. Então, nesse início aí de poesia, nós podemos falar para o nosso leitor a respeito da necessidade de apreciar os bons momentos, de transmitir leveza na nossa vida. Então, isso está registrado no livro e tem várias poesias aqui bem diferentes, abordando diversos assuntos, fazendo homenagens às mulheres que fazem parte do cotidiano. Não são mulheres com super poderes, não são mulheres que desempenham um papel muito importante na sociedade. Mas na simplicidade do dia a dia, elas fazem diferença para aqueles que a conhecem, como faz parte a maioria das mulheres da nossa sociedade. Então, tem uma série de mulheres que são homenageadas dentro desse livro. Agora, no livro infantil, que é esse daqui, nós temos todo essa preocupação com a harmonia, com a simplicidade, com a necessidade da pausa. Então, eu vou ler só uns trechinhos para você. Pode? Posso ler uns trechinhos? Por favor. Então, o livro tem toda essa preocupação também com as escolhas lexicais,
com o mundo das rimas, das palavras. Então ele começa assim, olha. Era uma vez uma titia estressada. Ela andava tão apressada, pegava a estrada, ia todos os dias para a escola trabalhar. Gostava muito do seu ofício de ensinar, mas nem notava a vida passar. Muitas vezes acontece isso com a gente. Nós ficamos em ambientes fechados e nem percebemos se o dia fez sol ou se o dia ficou mais nublado, porque você vai saindo de uma escola para outra, vai dando de uma sala para outra e não percebe as coisas simples e corriqueiras da vida, mas que são importantes. Então, ela começa a pensar a respeito disso. Então, ela fala de toda a rotina aí como professora, fala das questões das tecnologias que nós usamos o dia a dia. Então, a professora mexia no celular, em seu lindo notebook, preparava um novo look, planilha, provas, diários. Então, aqui, olha, nós quebramos um pouquinho o estereótipo da professora de leg e camisetão. Não, não, não. A professora não é só isso, leg e camisetão. Nós nos preparamos também para estarmos bem, para recebermos os nossos alunos. Então, aqui, olha, tem o guarda-roupa da professora, com uma série de roupinhas aqui coloridas, bem organizadas, tal, porque ela é uma professora que se preocupa com o seu look. Aí aqui, a professora estressadinha, olha a titia estressada, que é meio arrepiante, mas não chega assim a assustar, de não dar para ler para uma criancinha. Não, ela é boazinha, no fundo, certo? Então, estava chegando já a época do feriado e ela fez um planejamento de uma viagem. Partindo da cidade de Barueri, tá? E indo para a cidade de Jacareí. Outro detalhe importante desse livro é que é uma edição bilíngue. Sim, Português eu já. e Ô, Marli, eu já ia até te perguntar sobre isso. Gente, o livro da nossa autora tá em português e tá em inglês. E no mesmo livro. Então a criança está lendo em português e também tem o trecho em inglês, tá? Não é livro separado. Ela botou os dois idiomas numa única obra. Olha que interessante. Ó, Marli, você vai fazer em espanhol também ou você vai parar por aí? então, quem sabe, né? Nós podemos fazer em espanhol. Eu tenho uma amiga que mora na França, então ela já se propôs a fazer a versão em francês, quem sabe, né? Mais para frente, nós conseguiremos lançar em outras línguas também. Porque é uma experiência muito legal levar um pouquinho da cultura brasileira para outras nações. Então, nós temos, por exemplo, o processo de formação da palavra Jacareí. Então, o que significa Jacareí? Jacareí vem da onde? Vem da língua tupi. E é Jacaré. Jacaré. E o I significa água, rio, cidade. Então, nós temos Jacareí, tá? Que é a junção dessas palavras do tupi. A cidade de Jacareí, ela é descrita como uma cidade hospitaleira, bem cuidada e festeira. Tem folia de reis, festival de blues, festa do bolinho caipira. A felicidade mora por aqui. Tudo isso dentro da cidade de Jacareí. E, para falar da nossa cidade de Barueri, eu ressaltei também algumas coisas que nós temos nesse universo metropolitano. Da cidade de Barueri, grande centro financeiro de desenvolvimento nacional, qualidade da vida passa por aqui. Tem Praça das Artes, Feira de Artes, além de um lindo parque municipal.
Os bons negócios e investimentos são feitos por aqui. Ai, gente, que coisa, né? Que lindeza de trabalho. Ô Marli, tem algum livro infantil no forno? Ou a gente ainda vai ter que esperar pelo próximo livro infantil? Eu tenho algumas ideias já, mas ainda não consegui colocá-las todas no papel. Mas a intenção é continuar com esse trabalho, porque eu achei uma experiência maravilhosa trabalhar com livros infantis. Às vezes, nós não temos todo o tempo que nós gostaríamos de ter para nos dedicarmos para a literatura. Mas é um processo prazeroso trabalhar com esse universo das palavras, né? Então, é uma experiência que você começa achando que é só uma brincadeira, tá? Que vai ser só a participação em uma antologia, e vão aparecendo várias oportunidades e você vai trazendo o seu caminho também dentro da literatura. Aqui no livro, nós temos a preocupação também de trazer boas ideias para as meninas. Então, é ressaltado que a força das mulheres. Então, há uma série de brincadeiras dentro do livro. Nós temos, por exemplo, um quintal encantado, onde as meninas moram. Nesse quintal encantado, elas podem passear por jardins floridos. Então, no quintal encantado, onde as meninas moravam, havia um belo jardim com flores cor de carmim, um canteiro de margarida, alba e muito florida. Havia também uma amoreira perfeita com frutas delicadas, extremamente adocicadas. E tem também, olha, essas lindas jabuticabas. Olha que belezura que ficou isso, né? Então, o Giancola Nicoletti conseguiu traduzir a essência da fruta a partir desses desenhos bem animados. Há uma preocupação também de não deixar as páginas muito carregadas, né? A criança, como as pessoas adultas, elas precisam de pausas para pensar, para imaginar, para criar. Então, tem ilustrações, mas não é aquela coisa assim muito carregada, tal. É uma coisa mais leve, né? Até para dar esse espaço para as crianças. Nessa brincadeira, nós temos o parque, nós temos festas que são organizadas. Então, uma delas é a festa à fantasia. Não é a festa das bruxas, lógico que não. Nós estamos num livro infantil. É uma festa que as meninas podem vestir roupas coloridas, roupas de princesas. Mas aqui tem um ensinamento da titia para as crianças. Então, as meninas podem brincar também da festa das profissões. Então, nós temos aqui, ó. Que tal brincarmos também com o mundo das profissões? Médicas, dentistas, professoras e especialistas. Primeiro momento, parece que são só aquelas profissões típicas das mulheres, né? Mas não, existe uma outra proposta. E por que não? Maquinistas, equilibristas ou cientistas. Não se limitem, meninas. Aprendemos a lição. Somos meninas e a força está entre nós. Podemos ir para onde quisermos, com estudo e dedicação, fazermos o que desejarmos. Então, há toda essa preocupação em não colocar limites nos sonhos. Eu, quando criança, nunca poderia imaginar ser uma professora, ser uma escritora ou ter realizado vários projetos, porque eu fui galgando passo a passo.
Isso é uma coisa bastante importante para os adultos deixar para as crianças. Mas as verdadeiras heroínas da história são as crianças. As crianças é que trouxeram para as adultas, que no caso é a titia estressada, a cunhada ansiosa e uma prima muito tranquila. Sabe aquela coisa do tranquila quase chegando na depressão? Mais ou menos isso, naquela margem ali. No fim do dia, o que aconteceu com essas adultas envolvidas em toda essa brincadeira, em toda essa energia de contato com a natureza? Não foi uma pausa muito longa. As pessoas não precisaram se deslocar totalmente do seu trabalho, das suas funções. Não, foi a questão de um novo olhar das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, prestar atenção num pôr do sol, prestar atenção, para você aí que está no Rio de Janeiro, né? Isso é uma maravilha, né? Fala a verdade. Não posso Pôr do sol é lindo. discordar, minha gente. Pôr do Ai, sol é lindo, ai. mas o pôr do sol no Rio de Janeiro, na praia, menina, é uma coisa Não, maravilhosa. não posso discordar da nossa autora nesse ponto. Agora, Marlene, me diz uma coisa. Quem quiser comprar teus livros, eles estão à venda onde? Então, esse livro está, todos esses 3 livros aqui, eles estão disponíveis na Amazon. Tá? Então, na Amazon é um grande veículo, né, que você pode adquirir todos esses exemplares por um preço muito bacana. Por exemplo, esse livro aqui, A Titia Estressada, as Sobrinhas Animadas e a Titia Estressada, ele sai por menos de R$ 30, né? Então, nas plataformas, R$ 34,90, uma coisinha assim. Tá? Então, é um valor bem simples para que tenha em mãos um livro feito com muito carinho, com muita dedicação, com essa energia de passar boas histórias e boas experiências para todos nós. Então, o livro acaba sendo não só um livro infantil, mas um livro para todo mundo que precisa refletir um pouquinho a respeito de toda a vida. Aliás, os livros infantis sempre trazem, de uma maneira lúdica, conhecimentos que são importantes não só para o público infantil. É a linguagem que é mais simples, é mais próxima das crianças, mas são mensagens interessantes e importantes para os adultos também. Então, tem disponível na Amazon, tem também na livraria Martins Fontes, você encontra esse e esse daqui. Tem outras livrarias também, em São Paulo e em todos os locais que tem esses 3 volumes aqui, tá? Esses 3 livros. E se a pessoa quiser, eu posso mandar pelo direct, manda uma notinha lá, um oi no meu Instagram, que é Marli Beraldi, e eu posso enviar um livro autografado para quem quiser ter em mãos essa obra de uma Livro autora autografado, fantástica. gente, é bom demais. Olha isso aqui, que delícia. Olha, a autora autografou, me mandou. Não tem preço que pague livro autografado. Qual é o teu Instagram, Marli? Meu Instagram é Marli Beraldi. Arroba Eu vou marcar a Marli autora. Beraldi. Eu vou marcar a Me autora aqui siga. na live como colaboradora. Os livros dela, inclusive Inquietações, estão todos no site da Amazon, físico e digital. Então, eu deixei o link aí para vocês, acessem. Vá lá no Instagram da autora, siga, acompanhe o trabalho, troque ideia com ela sobre a Bienal. Ela esteve lá, autografou, recebeu leitores.
está publicando e produzindo novos livros. Quer dizer, a Marli tem uma bagagem imensa, literária, acadêmica. Marli, é sempre uma delícia bater papo com você, né? Ai, meu Deus. Querida, você, como sempre, está de parabéns. Premiada aí no Clarice Lispector. Assim, um passo gigantesco de reconhecimento, de dedicação, porque para a gente ser reconhecido, a gente precisa se dedicar. Não há reconhecimento entre as coxas. A gente só reconhece um bom trabalho, só faz parte de um prêmio, como Clarice Lispector, quando a gente se dedica. Você está de parabéns, que mais prêmios venham, que mais livros sejam publicados e que mais bienal a gente consiga aí se encontrar, principalmente a do ano que vem em São Paulo. Só tenho que te agradecer, Marli, por tudo, pelo livro, pelas entrevistas. Você é incrível. Obrigada, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Tem mais uma coisinha. Nos Estados Unidos estão acontecendo uns salões de literatura. E esses 2 livros aqui participam desse salão da literatura. Então, é um salão de literatura que está ocorrendo aqui, lá nos Estados Unidos, e eu enviei esses livros. Então, é uma oportunidade também de espalhar a literatura brasileira pelo mundo. Né? Mandei alguns exemplares só, mas foi uma experiência também bem interessante. O próximo salão vai ser na cidade de New York, próximo a Nova York, né? E vai ser agora no começo do mês de novembro, dia 2 de novembro. Então, vai ser uma ótima experiência também ter a oportunidade de mandar esses livros para lá. Eu nunca fui para lá, mas meus livros já estão indo para isso. Que delícia, que privilégio, né? Que coisa maravilhosa. Teu livro aí exposto em vários lugares do mundo, em feiras importantes, onde tem visibilidade. É isso, gente. É trilhar esse caminho com muito amor, que as coisas dão certo. Que maravilha. Ó, vai postando as coisas na rede social, hein? Vier ao Rio de Janeiro em 2024, você pode mandar mensagem de novo para a gente se ver. Que 15 minutos eu estou no Copacabana Palace. A gente toma um café. Isso mesmo. Vamos lá. Tá certo. Muito bom. Tá bom, meu amor. Olha, quero muito agradecer quem entrou, quem saiu, quem vai assistir depois. Dizer que eu vou marcar a autora aqui como colaboradora. Então já corre lá, já segue ela e já se inscreve no podcast do Livro Não Me Livro. Marli, um beijo, amor. Obrigada. Você, muito obrigada pela oportunidade. Continue desenvolvendo esse trabalho maravilhoso de falar a respeito da literatura, de espalhar palavras por aí e apresentar, através do seu canal, novos autores, novos livros, novas experiências. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Muito importante isso. Você faz com nós, autores que estamos começando nessa nova trilha. Muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Um beijo. Beijo, gente.